Alô, amigos! Eu sou o Marcos Craide e eu gostaria de conversar com vocês sobre os aspectos do relacionamento das pessoas com o trabalho, com o ambiente de trabalho. Como somos dentro desse ambiente, como cada um reflete um pouco das suas experiências, da sua personalidade, da sua maneira de ser e depois interage com o ambiente exterior. Um dos grandes focos do meu trabalho são os cargos de liderança. Como se comportam os ocupantes de cargos de comando? Como funciona o cérebro de um líder? É muito importante sabermos, porque a partir daí é que o ocupante de um cargo de comando vai interagir com o seu ambiente e será mais bem-sucedido ou encontrará mais dificuldades nos muitos desafios que a cada novo dia terá de enfrentar. Como é do conhecimento da maioria das pessoas, o cérebro humano é composto de dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, como sabemos, ele é responsável pela inteligência emocional, pelos sentimentos, pelos relacionamentos, enquanto o lado esquerdo do cérebro é responsável pela lógica, pela inteligência intelectual, pela memória, pelo foco em resultados. E assim vamos nós, tendo que trabalhar ora o lado direito do cérebro, ora o lado esquerdo do cérebro. Como todas as pessoas ocupantes de cargos técnicos, administrativos ou operacionais, o líder, a pessoa que tem um cargo de comando, o gestor de qualquer área de organização, também tem que ter o seu foco dirigido para como ele vai decodificar o seu ambiente de trabalho, através do cérebro, usando o hemisfério direito ou o hemisfério esquerdo. Se dirigirmos a nossa atenção para entender como é o cérebro de um líder, nós veremos então que o lado direito do cérebro é focado em pessoas, é focado na criatividade, na própria inteligência emocional, como dissemos há pouco, e nos seus relacionamentos, que podem ser muito bons ou podem enfrentar dificuldades. Já o lado esquerdo do cérebro, como podemos ver nessa imagem, ele está focado na inteligência intelectual, em questões ligadas a resultados, ao planejamento, à capacidade lógica, às contas que temos que fazer, a nossa capacidade de memória e na nossa assertividade em processos de comunicação. Nesta última semana, eu fui procurado por um ocupante de cargo de comando, que me questionou o seguinte: Marcos, como é que eu faço? Eu não consigo agradar os meus colaboradores e agradar a empresa ao mesmo tempo. Olhem, amigos, essa pergunta normalmente ela muda de endereço, mas ela não é rara e ela acontece com muitos ocupantes de cargo de comando. Então me perguntava essa pessoa, a quem tenho um carinho muito grande. Ele disse: Marcos, se eu trato bem demais um colaborador, privilegiando o relacionamento, me tornando um amigo dele, procurando ouvi-lo e utilizando a minha inteligência emocional, normalmente algumas dessas pessoas acabam não cumprindo o que eu peço para elas fazerem, porque elas me veem como um amigo e não como um chefe. E então elas acabam dirigindo os seus esforços para o que elas querem e não para o que eu preciso delas. Enfim, não consigo o que eu pretendo como ocupante de cargo de comando. Por outro lado, se eu procuro focar os resultados, se eu cobro os meus colaboradores de maneira firme para que eu possa atingir as tão esperadas metas, aquilo que a diretoria espera que eu entregue, eu verifico que muitas das pessoas que trabalham comigo acabam fazendo pequenas rodinhas para falar mal de mim ou para dizer: poxa, você mudou muito desde que você se tornou o ocupante de um cargo de comando, e eu acabo tendo da mesma maneira dificuldades em atingir os resultados. Ou eu fico bem com eles e não atinjo resultados, ou eu fico bem com a empresa, melhoro um pouco os resultados, mas eu sinto que as pessoas que trabalham comigo, elas não são cúmplices, elas não estão comigo. Enfim, olhou-me bem nos olhos esse ocupante de cargo de comando e me disse: o que é que eu faço para poder agradar tanto os colaboradores quanto o que é esperado pela diretoria da empresa? Esse meu amigo, na verdade, estava com um problema. Ele corria até risco de emprego,
porque a empresa onde trabalhava estava no momento em que os resultados eram fundamentais. Como fazer para tirar bastante resultado e manter um ambiente espetacular de trabalho? Não é difícil e eu vou compartilhar com vocês o que eu penso a respeito. A grande saída é a seguinte: é utilizar tanto o lado esquerdo do cérebro quanto o lado direito do cérebro. Ao mesmo tempo ou alternadamente, como você puder fazer. E se você tem uma dominância, que é normal, de um lado mais de emoção, menos de razão, mais de relacionamento e menos de memória, menos de foco em resultados, você deve equilibrar. Da mesma maneira, se você já é muito focado em resultados e sente que não está perdendo o controle da amizade entre os elementos da sua equipe, você deve desenvolver mais o lado direito do cérebro. Enfim, nós temos que coordenar nossos comportamentos de maneira que você mantenha com a mesma intensidade, que você consiga priorizar da mesma maneira tanto os relacionamentos quanto os resultados. É simples, mas não é fácil. Agora eu vou lhe dizer, os líderes de sucesso, as pessoas que são diferenciadas e conseguem efetivamente atingir os seus resultados, são aqueles líderes que de uma maneira moderna conseguem ter um cúmplice em cada um dos seus colaboradores, sem nunca perder o foco nos resultados da organização. Então a grande dica que eu posso te dar nesse momento é: trabalhe tanto o hemisfério direito quanto o hemisfério esquerdo. Desenvolva-se de uma forma que você possa atender tanto a necessidade dos seus colaboradores, procurando conhecê-los, procurando dar-lhes atenção, procurando prover-lhes treinamento adequado e estando presente em cada situação, assim como você deve nunca esquecer-se dos resultados que você precisa atingir. Procure ter os seus próprios indicadores, busque saber o que vai ser cobrado de você, para que antes de ser cobrado, você já tenha o que oferecer à sua chefia. E boa sorte!